Eu matei o sorriso da minha irmã com uma única frase sussurrada no microfone, transformando o altar em um tribunal de segredos podres. Ela achava que o anúncio da gravidez seria o golpe final, mas eu já havia plantado a bomba que explodiria sua fachada de Santa Imaculada. E enquanto o padre gaguejava, o sangue dela escorria devagar, não das veias, mas da alma que ela tanto vendia por aplausos. O sol de Lisboa batia impiedoso no dia do meu casamento, como se o próprio céu português conspirasse para tornar tudo mais cru e inescapável. Eu estava de branco, o vestido colado à pele pelo suor nervoso, mas com um brilho nos olhos que ninguém ali, nem mesmo a minha família, conseguia decifrar. O mosteiro dos Jerónimos, com suas torres góticas erguendo-se como sentinelas de pedra, era o palco perfeito, história, fé e hipocrisia misturadas em azulejos azuis que contavam histórias de mártires que eu conhecia melhor do que ninguém. Minha mãe, com o rosto enrugado pelo tempo e pelas decepções que ela atribuía a mim, mas nunca a ela, segurava um leque de renda, abanando-se como se pudesse dissipar o calor que fervia dentro dela. Meu pai, o eterno ausente, chegara de Luanda na véspera, cheirando a tabaco e arrependimentos, e agora sorria para as câmaras como se aquilo fosse redenção. E lá estava ela, Inês, a irmã dourada, a que todos amavam, a que o mundo colocava em um pedestal de ouro falso. Seus cabelos loiros ondulados caíam como uma cascata de mel sobre os ombros, e o vestido verde esmeralda que ela escolhera, para combinar com os meus olhos, mana, gritava roubo de cena antes mesmo de ela abrir a boca. Eu a via ali, no banco da frente, com as mãos cruzadas sobre a barriga ainda plana, mas que ela jurava já abrigar o milagre. Milagre. Para mim, era só mais um truque no arsenal dela, afiado ao longo de anos de manipulação sutil. Desde crianças em Alfama, onde crescemos entre as ruas estreitas cheias de fado e cheiro de bacalhau frito, Inês sempre fora a estrela. Eu, a sombra. Ela cantava nas festas de família, e os tios batiam palmas, eu recitava poemas de Camões, e ganhava um tapinha na cabeça. És tão quieta, tão comum, dizia a mãe, enquanto Inês piscava e ganhava um colar de pérolas. Aos 15, ela perdeu a virgindade com o filho do padeiro e transformou em romance épico. Eu, aos 17, tive meu primeiro beijo e fui chamada de aventureira imprudente. E agora, no dia em que eu, Marta, a invisível, finalmente me casava com João, o homem que construíra do zero, tijolo por tijolo, em noites de vinho do Porto e conversas sobre sonhos que não envolviam holofotes, ela planejava eclipsar tudo. O padre, um homem idoso com sotaque alentejano arrastado, começou a cerimônia com palavras sobre união eterna, mas eu mal ouvia. Meu coração batia como o sino da torre, e quando promessas que eu sabia serem frágeis. João, ao meu lado, apertava minha mão, seus olhos castanhos cheios de uma fé que eu invejava. Ele era engenheiro, daqueles que consertam pontes em vez de corações, e me escolhera porque via em mim a solidez que Inês nunca teria. Tu és a rocha, Marta, dissera ele uma vez, beijando minha testa suada após uma discussão com a família. Mas naquela manhã, enquanto eu me maquiava no quarto de hotel em Belém, recebi a mensagem dela: hoje é o teu dia, mas partilho uma notícia que muda tudo. Prepara-te para ser tia. Mandar um beijo, meu estômago revirou como o Tejo em maré alta. Ela não só anunciaria a gravidez, fruto de um caso com o casado-chefe dela, eu sabia, mas o faria no meio da recepção, com um brinde que roubaria o trovão do meu sim. Eu sorri para o espelho naquela hora, mas era um sorriso de lobo, afiado nas bordas. Anos de terapia barata em clínicas públicas de Lisboa me ensinaram a dissecar o veneno. Inês não era má por natureza, era faminta por validação, uma fome que a mãe alimentara desde o berço, comparando-nos como se fôssemos uvas em uma videira, ela, a uva-rei, eu, a azeda. Aos 25, quando eu perdi o emprego na editora por causa de uma crise editorial, Inês me ajudou, espalhando que eu era preguiçosa demais para o mundo editorial. Aos 28, quando comecei a namorar João, ela furtou com ele na frente de todos, rindo como se fosse brincadeira. E agora isso. Mas eu não era mais a menina que chorava no banheiro da escola secundária em Setúbal. Eu lera Freud em edições pirateadas, estudara as rachaduras na psique humana como quem estuda mapas de tesouros escondidos em grutas de Algarve. E planejava minha vingança não com facas, mas com verdades cirúrgicas, cortando devagar até o osso. A cerimônia prosseguia. Os votos foram trocados, os meus, curtos e sinceros, os de João, poéticos, evocando as praias de Cascais onde nos conhecemos. O beijo veio, salgado pelo suor e doce pelo vinho que tomáramos antes. Aplausos explodiram, e o padre nos declarou marido e mulher.
Caminhamos pelo corredor de flores de laranjeira, o perfume sufocante misturando-se ao cheiro de incenso. Mas enquanto posávamos para fotos no claustro, vi Inês se aproximar, o telefone na mão, digitando furiosamente para o grupo da família no WhatsApp. Já sabem, pensou ela que eu não via. Meu primo Rui, o fofoqueiro de sempre, piscou para mim, parabéns, Marta. E ouvi dizer que é mais uma bênção a caminho. Meu sangue gelou, mas mantive o sorriso, apertando o braço de João até ele franzir a testa. A recepção era no terraço de um palácio renascentista em Alfama, com vistas para o castelo de São Jorge e o Tejo serpenteando como uma veia aberta. Mesas cobertas de damasco branco, pratos de cataplana de marisco fumegante, vinhos de Douro envelhecidos em barris de carvalho. A banda tocava fado moderno, com toques de Amália Rodrigues que faziam os convidados, uma mistura de parentes conservadores do interior e amigos cosmopolitas de Lisboa, balançarem os quadris. Eu dançava com João, sentindo o tecido do smoking dele roçar minha pele, quando Inês subiu ao palco. O microfone rangeu, e ela limpou a garganta com aquela risada cristalina que desarmava multidões. Queridos todos! Hoje é o dia da Marta, minha irmã amada, mas permitam-me um momento. Eu e o Pedro, sim, o meu chefe, que finalmente me conquistou, vamos ter um bebé. Um pequeno milagre português, feito de sol e saudade. O silêncio caiu como uma rede de pesca, depois veio o burburinho. Que bênção, Inês, sempre a estrela, Marta deve estar tão feliz. Minha mãe soluçou, abraçando-a como se ela tivesse curado o cancro que o pai trouxera da África. João murmurou no meu ouvido, que timing, hein? Mas eu ri. Um riso baixo, gutural, que cortou o ar como uma navalha. Subi ao palco devagar, pegando o microfone das mãos dela. Seus olhos verdes se arregalaram, surpresa, raiva, um vislumbre de medo. Obrigada, Inês, disse eu, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. Mas antes de brindarmos ao teu milagre, deixa-me partilhar o meu. O verdadeiro milagre que nos une. Ou desune. E então, soltei a primeira fatia da verdade, sabem, o Pedro que ela menciona. Ele não é só o chefe. É o homem que me traiu há 2 anos, quando eu era estagiária na empresa dele. E o bebé? Pode ser um milagre, mas não é o primeiro que ele tenta esconder. O terraço congelou. Inês empalideceu, a mão voando para a boca como em uma ópera trágica. Marta, o que estás a dizer? Isso é loucura. Mas eu continuei, a voz ganhando força, e quando nas paredes de cal branca. Eu sei porque eu vi as mensagens, as fotos, as noites que ele passava contigo enquanto eu limpava a casa dele depois das festas. E tu, irmã, sabias que ele era casado? Sabias do filho dele em Cascais? Mas continuaste, porque o spotlight é mais doce que a lealdade. Os convidados murmuravam, celulares erguidos gravando o colapso. Minha mãe desabou em uma cadeira, o leque caindo como uma folha morta. O pai, pela primeira vez, olhou para mim com algo além de pena, respeito, talvez, ou apenas choque. Inês tentou contra-atacar, lágrimas escorrendo como chuva de outono. És uma invejosa. Sempre foste. Eu só queria partilhar a felicidade. Mas o veneno já se espalhara. Rui, o primo, gritou, espera, eu ouvi rumores sobre o Pedro ser casado. E assim, o castelo de cartas dela desmoronou. Não com um estrondo, mas com sussurros que se tornariam fofocas eternas nas ruas de Lisboa. Eu desci do palco, abracei João, e dançamos como se o mundo não estivesse em chamas. Mas dentro de mim, o fogo só começava. Aquilo não era o fim da vingança, era o prólogo. Porque Inês, a dourada, aprenderia que o ouro falso derrete sob o sol português, e eu, a sombra, finalmente emergiria, queimando tudo no caminho. Naquela noite, após os convidados irem embora cambaleando de vinho e escândalos, João e eu nos trancamos no quarto de hotel com vista para o Tejo. O rio corria preguiçoso sob a lua, carregando segredos como folhas secas. Ele me despiu devagar, beijando as marcas que o vestido deixara na pele, mas seus olhos procuravam os meus, procurando respostas. O que foi aquilo, Marta? Verdade ou? Eu hesitei, traçando o contorno do seu peito com o dedo, sentindo o coração dele bater como um tambor de carnaval em Faro. Verdade o suficiente para doer, respondi, e contei tudo, não a versão editada para o microfone, mas a podre,
a que me corroía como vinho azedo. 2 anos antes, estagiando na firma de arquitetura de Pedro, eu caíra na teia dele, jantares profissionais em bairro alto, promessas de promoção trocadas por noites em hotéis discretos. Ele era casado, sim, com uma mulher de família minhota que fingia não saber, e um filho de 5 anos que desenhava aviões em papéis de rascunho. Mas eu era jovem, faminta por aprovação como Inês, e confundi poder por amor. Então veio o dia em que o vi com ela. Inês, a irmã perfeita, que apenas ia ao escritório entregar relatórios. Eu os flagrei no elevador, mãos entrelaçadas, risos abafados. O choque me paralisou, mas não chorei, não ali. Em casa, em nosso apartamento apertado e encheado, esperei a voltar, o cheiro dele ainda nela como um perfume traiçoeiro. É só trabalho, mana, disse ela, sem piscar. Mas eu via a mentira nos olhos, o mesmo brilho que tinha quando roubava meus brinquedos na infância e os devolvia, melhorados. Eu engoli, planejei em silêncio. Guardei prints de mensagens, anotei datas, construí um dossiê como se fosse um romance policial de José Saramago, cheio de camadas, ambiguidades e um narrador onisciente que era só eu. João ouviu, o rosto endurecendo como a pedra de um moinho em Évora. Por que não me disseste antes? Porque o amor é cego, respondi, e o meu era teimoso. Ele me perdoou, ou fingiu, porque homens como ele, forjados em canteiros de obra sob chuva de leiria, sabem que o passado é concreto rachado, mas consertável. Fizemos amor aquela noite, urgente e cru, como se pudéssemos apagar as sombras com suor e gemidos. Mas pela manhã, o telefone vibrou com mensagens da família. Como pudeste humilhar a Inês assim? Ela está devastada, abortou o stress, tu sempre foste a problemática. Minha mãe ligou, voz trêmula, Marta, volta para casa. Isso não é quem és. Mas quem era eu, afinal? A filha boa, que estudara contabilidade noturna enquanto Inês viajava pela Europa em cursos de moda. A que mandava dinheiro para os pais enquanto ela pedia empréstimos que nunca pagava. Decidi não voltar. Em vez disso, chamei Inês para um café em uma esplanada de Lisboa Factory, onde o cheiro de grafites frescos misturava-se a expresso forte. Ela chegou maquiada como uma boneca de porcelana, mas os olhos inchados traíam noites de choro. Porquê, Marta? Porque me destruíste no teu dia. Sentei-me, cruzando as pernas com calma, pedindo um pastel de nata que mordi devagar, o creme escorrendo como segredos não ditos. Porque tu me destruíste primeiro, Inês. Desde sempre. Lembras-te da vez que eu ganhei a bolsa para a universidade em Coimbra, e tu disseste à mãe que eu copiara? Ou quando eu namorei o Miguel, e tu dormiste com ele para testar? Isso não é amor de irmãs, é guerra disfarçada de abraços. Ela negou, é claro, com aquela teia de palavras doces. Eu só queria brilhar um pouco contigo. O bebê era para unir-nos. Mas eu via a rachadura, o medo de ser comum, de não ser eleita. Ali, sob o sol de dezembro que pintava as paredes de grafite em tons alaranjados, eu plantei a semente da verdadeira vingança. Não mais exposições públicas, agora, era pessoal, psicológico, um bisturi no ego. Se queres unir-nos, Inês, vamos fazer terapia familiar. Toda a família, incluindo o Pedro e a esposa dele. Eu pago. Seus olhos se arregalaram, pavor puro. Porque ela sabia, na terapia, as máscaras caem, e o terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque afiado como faca de cozinha, desenterraria tudo. Não. Eu não posso. Então, disse eu, limpando o açúcar dos lábios, aceita que o teu milagre pode não nascer em um berço de ouro, mas em um ninho de mentiras. Ela saiu correndo, saltos batendo no pavimento irregular, e eu sorri para o Tejo, sentindo pela primeira vez o gosto da liberdade, amargo, mas viciante. Os dias seguintes foram um vendaval de silêncios familiares. O grupo de WhatsApp explodiu em acusações. Tias de Porto Alegre defendendo Inês como a pobre grávida, primos de Lisboa pedindo paz no Natal. João e eu fugimos para uma casa alugada em Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam abraçar segredos. Lá, entre livros empoeirados de uma livraria medieval e o aroma de laranja queimada nas lareiras, eu comecei a escrever, não um diário, mas um plano. Estudar a psicologia naquelas noites solitárias, devorando livros de Alice Miller sobre o drama da criança talentosa e a negligenciada. Inês era a criança coroada, eu a sacrificada,
agora, inverteria o altar. Liguei para Pedro, o ex-amante, com um número bloqueado. Se não quiseres que a tua esposa veja as fotos que eu tenho, ela, o hotel em Cascais, vem falar comigo. Ele veio, suando em um casaco de lã inadequado para o clima ameno, o rosto pálido como queijo de serpa. Sentamo-nos em um banco sob as muralhas, o vento carregando ecos de torneios medievais. Marta, por favor. Eu errei, mas o bebê. O bebê é dela, não teu problema, cortei. Mas se quiseres um futuro, larga-a. Diz-lhe que foi um erro, que o casamento dela, espera, o teu casamento, é prioridade. Ele gaguejou, mas o medo dobrou como um junco no Alentejo seco. 2 dias depois, Inês me ligou histérica, ele terminou. Disse que foi um lapso, que me respeita mas ama a família. Eu fingi choque. Oh, mana, que horror. Vem para cá, eu cuido de ti. Ela veio, o ventre ainda plano inchado de lágrimas, e instalou-se no quarto de hóspedes. Ali, em Óbidos, comecei o verdadeiro jogo, noites de conversas sussurradas, chá de camomila com gotas de verdade homeopática. Lembras-te da mãe nos contando histórias de fadas? Tu eras sempre a princesa, eu, a bruxa. Mas e se a bruxa soubesse feitiços? Ela ria, nervosa, mas eu via as fissuras, dúvidas sobre si mesma, o medo de ser vazia por dentro. Uma semana virou 2. João trabalhava remotamente, lançando olhares preocupados, mas eu o acalmava com beijos e promessas de normalidade. Inês, isolada, começou a desabafar, o caso com Pedro fora vingança contra a solidão, o bebê uma âncora desesperada. Eu invejo-te, Marta. Tu tens, João, uma vida real. Eu só tenho poses para Instagram. Ali estava, a confissão, o primeiro sangramento da alma. Eu a abracei, sentindo o cheiro de perfume caro misturado a desespero, e sussurrei, então, deixa de posar. Ser real começa cancelando aquela viagem à Tailândia que planeavas para curar o coração, com o dinheiro que pediste emprestado à mãe. Seus olhos se encheram de pânico, como eu sabia. Porque eu sempre soubera, vigiando de longe, como uma coruja em oliveiras do Alentejo. O Natal se aproximava, e a família exigia reconciliação em uma ceia em casa dos pais, em uma quinta nos arredores de Lisboa. Voltei com Inês, a dor dela agora uma crosta fina que eu coçava com gentileza. Na mesa, sob guirlandas de azevinho e o aroma de rabanadas fritas, o pai ergueu o copo, pela família, apesar de tudo. Mas eu ergui o meu primeiro, pela verdade, que liberta. E contei mais uma camada, não do Pedro, mas de nós, como Inês sabotara a minha candidatura ao mestrado em Psicologia, falsificando uma referência para que eu parecesse instável. A mãe engasgou com o bacalhau, o pai baixou o copo. Inês chorou, admitindo pela primeira vez, eu tinha medo de te perderes para um mundo maior que o meu. O jantar terminou em silêncios, mas algo mudara, o pedestal rachara, e eu não era mais a vilã. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe chuvas que lavavam as ruas de Alfama como lágrimas tardias. Inês ficou conosco por mais um mês, o ventre crescendo devagar, um lembrete vivo da fragilidade dela. Eu a levava à consulta às pré-natais no Hospital de Santa Maria, onde o cheiro de desinfetante misturava-se às esperanças de mães jovens. Sentes os chutes? Perguntava eu, mão na barriga dela, sentindo o pulsar minúsculo como um segredo compartilhado. Ela assentia, olhos úmidos. É como se ele soubesse das minhas culpas. E nessas viagens de elétrico rangente, subindo colinas íngremes, ela desfiava o novelo, a infância onde a mãe a vestia de branco para missas, enquanto eu usava roupas remendadas, os namoros que terminavam porque ela precisava de espaço, mas na verdade porque comparava todos a um ideal inalcançável. Tu és forte, Marta. Como fazes para não odiar? Eu sorria, pensando em quantas noites odiava assim, mastigando raiva como azeitonas amargas de trás-os-montes. O ódio é um vinho que azeda-se guardado demais. Melhor beber e seguir. Mas a vingança não parava, evoluía. Eu a inscrevi em um curso de escrita terapêutica em uma associação cultural em Moraria, onde imigrantes e locais se misturavam em círculos de confidências. Escreve a tua história, Inês. Sem filtros. Ela relutou, mas foi, e voltou com páginas rasgadas, cheias de rascunhos sobre a irmã que me assombra. Li uma noite, enquanto ela dormia, o texto cortando como faca, Marta é a minha sombra, mas quem projeta a luz sou eu,
e isso me cega. Meu peito apertou, não de dor, mas de triunfo misturado a pena. Porque agora, ela via, a luz dela era emprestada, e eu estava acendendo a minha própria fogueira. João notou a mudança em mim, o brilho febril nos olhos durante o jantar de carapaus grelhados na varanda. Estás a curá-la ou a matá-la devagar? Riu ele, mas havia verdade na piada. Ambas, respondi, beijando até o riso virar suspiro. Nosso casamento, forjado no escândalo, tornara-se mais forte, noites de conversas nuas, onde eu confessava as cicatrizes que o passado deixara. Ele compartilhava as suas, o pai alcoólatra em Coimbra, as pontes que construía para não cair em abismos próprios. Somos construtores, tu e eu, dizia ele, e eu acreditava. Então veio o golpe de misericórdia, ou assim pensei. Descobri, através de uma amiga na firma de Pedro, que Inês planejava processá-lo por abandono emocional, usando o dossiê que eu inadvertidamente lhe dera em nossas conversas. Mas ela adicionara mentiras, alegando violência, para ganhar custódia e pensão gorda. Liguei para Pedro anonimamente de novo, se não quiseres prisão, grava-a confessando. Ele o fez, em um encontro amigável, em um café de Belém, pastéis de nata como isca. A gravação chegou ao meu e-mail, Inês rindo, admitindo exageros para te foder, amorzinho. Eu a confrontei naquela noite, na cozinha iluminada por uma lâmpada fraca, o vapor do ensopado de grão subindo como fantasmas. Tu ias destruí-lo por vingança contra mim. Ela desabou no chão, joelhos batendo nas azulejos frios. Não. Eu só queria sentir poder. Como tu sentes agora. Naquele momento, o ódio evaporou, deixando um vazio equante como as grutas de Benagil. Abracei-a, sentindo o bebê chutar contra mim, e sussurrei, o poder não é roubar, é construir. Deixa-me ajudar-te a construir algo real. Mandamos a gravação para o advogado dele, não para destruir, mas para negociar, um acordo silencioso, pensão sem escândalo. Inês assinou, trêmula, e pela primeira vez, olhou-me como igual, não como ameaça. A primavera chegou com azulejos florescendo em janelas de Lisboa, e Inês mudou-se para um apartamento pequeno e intendente, perto de bares de fado onde cantores rasgavam almas com guitarras. Ela começou a trabalhar como assistente em uma galeria de arte, vendendo quadros de pintores alentejanos que capturavam a terra seca e os corações férteis. Eu visitava aos domingos, levando bolos de arroz da confeitaria local, e víamos o ventre crescer, conversando sobre nomes, para o bebê, e para nós mesmas. Chama-lhe luz, sugeri, e ela riu, ou sombra, para equilibrar. O riso era genuíno agora, sem arestas. Mas o passado não morre fácil em Portugal, onde a saudade é religião. Minha mãe, curada de sua cegueira parcial, convidou-nos para um almoço em Cascais, na casa de praia que o pai alugara com pensão da África. O mar Atlântico batia furioso, espelhando as ondas que ainda rolavam dentro de nós. Lá, à mesa com sardinha assada e salada de tomate, a reconciliação aconteceu, não com discursos, mas com silêncios preenchidos por garfos tilintando. O pai ergueu o copo, pelas filhas que me escaparam, mas voltaram. Inês chorou, eu segurei sua mão, e pela primeira vez, senti o laço não como corrente, mas como fio de tiar, sendo uma tapeçaria imperfeita. João e eu anunciamos nossa própria notícia naquela refeição, grávidos de 4 meses. O choque foi doce, Inês gritou de alegria, abraçando-me como se fôssemos meninas novamente, rolando em lençóis de verão. Somos mães juntas, exclamou, e eu concordei, sentindo o milagre duplo pulsar em uníssono. O verão de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de calor sufocante, transformando as ruas de Lisboa em fornalhas onde o asfalto derretia sob saltos altos. Inês, agora no 7º mês, movia-se devagar pelas calçadas de basalto de Chiado, a barriga proeminente como uma lua cheia sob o vestido solto de linho. Eu a acompanhava, meu próprio ventre começando a arredondar, e ríamos das invejas passadas enquanto comprávamos cuecas de algodão em lojas de grávidas no Bairro Alto. Lembras-te quando eu te acusava de roubar os meus jeans, dizia ela, ofegante na subida. Agora, mal cabemos neles nós duas. O riso era catártico, lavando as mágoas como as chuvas de março lavavam o pó das oliveiras. Mas sob a superfície, as fissuras persistiam. Eu via nos olhos dela o lampejo ocasional, o medo de ser eclipsada novamente, agora pela maternidade dupla. Uma tarde, em uma esplanada sombreada por plátanos em Príncipe Real, ela confessou, às vezes, sonho que o meu bebê é mais especial que o teu.
Que ele herda o brilho da avó, enquanto o teu é comum. As palavras cortaram, mas eu as mastiguei devagar, saboreando o veneno residual. E se for ao contrário? E se o teu for o que luta, como eu lutei, e o meu que brilha fácil, como tu? Ela baixou os olhos para o copo de sumo de laranja, o gelo derretendo como defesas. Talvez. Mas e o Pedro? Ele liga, sabes? Pede fotos, diz que quer envolver-se. Meu estômago revirou, o fantasma voltava, cheirando a colonia barata e promessas quebradas. Eu a aconselhei, diz-lhe não. O bebê é teu, não um troféu para ele reconquistar. Mas dentro de mim, o plano renascia, sutil como névoa matinal no Douro. Liguei para a esposa de Pedro, Ana, uma mulher de Aveiro com voz firme como o sal das salinas. Eu sei do caso, disse ela sem preâmbulos, quando a contatei de um café anônimo em Alfama. E do escândalo no casamento. Mas se há mais, eu quero saber, para proteger o meu filho. Compartilhei as gravações remanescentes, não por ódio, mas por justiça, a dela, que fora traída em silêncio. Ana não gritou, planejou. Divórcio limpo, custódia compartilhada do filho deles, e uma cláusula, se Pedro se aproximasse de Inês, perdia tudo. Dias depois, Inês me ligou em pânico, ele cancelou tudo. A Ana sabe, ameaçou com os diabos. Ela soluçava no telefone, o som ecoando nas paredes de azulejos do meu apartamento. Eu perco o bebê financeiramente agora. O que faço? Convoquei-a para casa, onde João preparara uma mesa com queijos de Serra da Estrela e pão de milho. Tu não perdes nada, disse eu. Eu ajudo com as contas, mas em troca, tu começas a trabalhar de verdade. Nada de galeria chique, algo real, como voluntariado em um centro de mães solteiras em Amadora. Seus olhos flamejaram, orgulho ferido, mas o desespero venceu. Está bem. Mas porquê? Ainda me odeias. Balancei a cabeça, tocando sua barriga. Odeio o que nos fizeram ser. Mas amo o que podemos ser. O outono trouxe o nascimento do filho dela, Afonso, em uma sala de partos do Hospital Curri Cabral, sob luzes fluorescentes que piscavam como estrelas artificiais. Eu estava lá, segurando sua mão suada, enquanto ela gritava maldições em português cru, prometendo nunca mais amar um homem. O bebê saiu chorando, rosado e enrugado como uma azeitona recém-colhida, e Inês o pegou, lágrimas misturando-se ao suor. Ele é perfeito, murmurou, e pela primeira vez, vi vulnerabilidade pura, não a dourada, mas a humana. Meu próprio parto veio semanas depois, em uma clínica particular em Parede, com vista para o mar agitado. João cortou o cordão de nossa filha, Leonor, e eu chorei não de dor, mas de plenitude, sentindo o ciclo fechar como uma concha na praia da Nazaré. As visitas começaram, Inês com Afonso no ovo, eu com Leonor no colo, trocando fraldas e histórias em parques de Cascais, onde o vento salgado bagunçava cabelos. Mas a vingança final, a mais profunda, veio não de mim, mas dela mesma. Uma noite, após um jantar de família em que a mãe elogiou as minhas netas maravilhosas, Inês me puxou para o quintal, sob as videiras carregadas de uvas moscatel. Eu escrevi o livro, disse ela, entregando um maço de páginas amareladas. A nossa história. Não a minha versão, a verdade. Sobre como te magoei, como a mãe nos partiu. Quero publicá-lo. Folheei, capítulos crus sobre inveja, roubo de luz, o anúncio no casamento como clímax patético. Por que agora? Porque a sombra me ensinou a brilhar de dentro. E tu, Marta, és a luz que eu temi. Publiquei-o eu mesma, através de uma editora indie em Porto, com capa de azulejos rachados simbolizando almas feridas. O lançamento foi a uma livraria em baixa, com fado ao fundo e vinho verde gelado. Inês leu trechos, voz trêmula mas forte, e os aplausos vieram, não para a dourada, mas para a mulher renascida. Eu assisti da primeira fila, Leonor dormindo no meu peito, sentindo o peso da vingança se dissolver como açúcar no chá. O inverno de 2027 trouxe geadas precoces ao Alentejo, mas em Lisboa, o calor das novas rotinas aquecia nossas vidas entrelaçadas. Inês e eu alternávamos creches para Afonso e Leonor, um esquema improvisado que nos forçava a sincronizar agendas como engrenagens de um relógio antigo de Belém. Manhãs começavam com café forte e biberões mornos, tardes com sonecas coletivas em tapetes de palha tecida à mão.
Somos uma matilha agora, brincava ela, enquanto empurrávamos carrinhos duplos pelas ramblas de comércio, o Tejo brilhando como prata polida. Mas sob o idílio, as cicatrizes coçavam, especialmente quando Pedro reaparecia, como um cão sarnento batendo à porta. Ele ligava para Inês, voz melosa prometendo ser pai presente, mas ela o bloqueava, só para desabafar comigo depois. Sinto falta do que ele representava, o fogo, a loucura. Eu assentia, lembrando minhas próprias recaídas, mas redirecionava: o fogo queima casas, constrói fogueiras que duram. Para testá-la, arranjei um encontro acidental, pedi a Rui, o primo fofoqueiro, para convidá-lo a um churrasco familiar em uma quinta nos arredores de Sintra. Pedro veio, terno amarrotado cheirando a aftershave barato, olhos famintos fixos em Inês, que o ignorou, servindo salada de grão com mãos firmes. Ele tentou puxar conversa: o Afonso parece-se comigo, não? Ela riu, frio, parece-se com a mãe que o cria sozinha. Ele se virou para mim, suplicante: Marta, tu que sabes. Ajuda-me. Mas eu sorri, oferecendo uma cerveja: ajuda começa em casa, Pedro. A tua própria. Naquela noite, Inês e eu bebemos vinho de colares na varanda dela, as crianças dormindo em berços improvisados. Quase cedi, admitiu ela, olhos vidrados na lua sobre o castelo. Mas pensei no que tu dirias: não voltes à jaula por uma faísca. Abracei-a, sentindo o cheiro de leite materno nela, e pela primeira vez, o laço era simétrico, duas mulheres forjadas no mesmo fogo, mas emergindo diferentes. A verdadeira prova veio com o escândalo literário. O livro de Inês, Sombras Douradas, vendeu como pão quente em feiras de Natal, resenhas em jornais de Lisboa elogiando sua honestidade brutal, um fado moderno de traições familiares. Mas veio o backlash: a mãe, furiosa, processou por difamação, alegando mentiras que mancharam o nome da família. O tribunal em Lisboa foi um circo, juízes de rostos impassíveis, advogados em gravatas como laços de forca. Inês tremia ao lado de mim, Afonso no colo de uma babysitter, enquanto eu testemunhava: não são mentiras, são memórias. A mãe nos comparava como mercadorias no mercado de Ribatejo: Inês, a premium, eu, a de saldo. A mãe chorava no banco das testemunhas, voz quebrada: eu só queria o melhor para as minhas meninas. Mas o juiz, um homem de Beja com sotaque arrastado, viu a verdade nas páginas: a arte liberta, não acusa. Caso arquivado. A vitória foi agridoce. Inês ganhou royalties para investir em um pequeno estúdio de escrita para mulheres em risco em Odivelas, mas a mãe cortou laços, mudando-se para uma aldeia no interior com o pai. Ela precisa de tempo para digerir, disse Inês, mas eu via o vazio nos olhos dela, o pedestal vazio. Tempo cura, mas cicatrizes ficam, respondi, e juntas, plantamos uma oliveira no jardim da casa dela, simbolizando raízes profundas. João, paciente como sempre, sugeriu terapia de casal para nós, não só para mim e ele, mas estendida a Inês como um trio improvável. Nas sessões em uma clínica em Restelo, com vista para o Estoril, desenterramos mais, minhas manipulações sutis, o prazer sádico na queda dela, a culpa dela, alimentada por anos de holofotes falsos. O terapeuta, uma mulher de Coimbra com óculos de armação grossa, nos guiou: a vingança é um espelho, olhem para refletir, não para quebrar. Saíamos exaustos, mas mais leves, parando em padarias para pastéis de Belém quentes, rindo de anedotas infantis. O clímax psicológico veio em uma viagem a Évora, para o Festival de Teatro Alentejano. Alugamos uma casa de campo, com paredes de taipa e cheiro de cortiça fresca. Lá, sob estrelas que pareciam pregos no céu negro, Inês e eu fizemos um ritual. Queimamos cartas antigas, as dela, cheias de mentiras para amigos, as minhas, raivosas e não enviadas. As chamas dançavam como fados, consumindo o passado, e enquanto cinzas voavam, ela disse: eu tentei roubar o teu dia porque temia perder-te para a felicidade. Mas agora, vejo, a tua felicidade é a minha âncora. Chorei então, abraçando-a sob o luar, sentindo Leonor e Afonso dormindo dentro, nossos futuros entrelaçados. A primavera de 2028 floresceu com vinganças não mais minhas, mas coletivas, contra o sistema que nos moldara. Inês, agora colunista em um jornal online de Lisboa, escrevia sobre maternidade tóxica, inspirando mães de bairros periféricos a compartilharem histórias em workshops que CEO facilitávamos. Eu, promovida a gerente em uma agência de contabilidade em Saldanha, usava minhas noites para mentorar mulheres como a jovem eu fora, invisíveis, mas afiadas.
O número não mente, ensinava, mas a alma sim, aprenda a ler ambas. João ria, chamando-me a contadora de almas, e construíamos nossa família devagar, fins de semana em praias de Sagres, onde as crianças cavavam buracos na areia molhada, rindo de conchas como tesouros. Mas o passado mordia de volta. Pedro, divorciado e falido após o acordo, reapareceu em uma mensagem para mim: preciso de ajuda. Inês me deve, ela prometeu silêncio por dinheiro. O tom era desesperado, cheirando a chantagem. Mostrei a Inês, que empalideceu. Eu paguei, mas ele quer mais. Decidimos confrontá-lo juntas, em um bar de fada em Alfama, onde guitarras choravam baixinho. Ele chegou curvado, barba por fazer, olhos engestados. Vocês me destruíram, acusou, dedo apontado. Inês, voz firme pela primeira vez, rebateu: tu nos destruíste primeiro, com mentiras, com promessas vazias. Eu adicionei o golpe, e agora, some. Ou o dossiê vai para a polícia, não por vingança, mas por justiça. Ele saiu cambaleando, e nós ficamos, cantando um fado de Amália sobre amores perdidos, lágrimas salgadas como o mar. A família se reconectou aos poucos. A mãe voltou para um batizado duplo em uma igreja de Mafra, os sinos e quando como perdões tardios. Ela segurou os netos, olhos envelhecidos suavizados: eu errei, meninas. Pensava que amor era competição. Abraços vieram, frágeis mas reais, e o pai, com um charuto apagado na boca, murmurou: orgulho de vocês. Não era perfeito, feridas supuram, mas era progresso, como vinhas podadas florescendo em colares. Inês encontrou amor novo em um professor de história de uma escola em Benfica, um homem quieto com sotaque transmontano e mãos calejadas de livros. Eles namoravam devagar, piqueniques em Monsanto com as crianças, e ela me confidenciava: ele me vê, Marta. Não a dourada, mas a real. Eu aprovava, vendo-a brilhar de dentro, enquanto minha própria vida com João se aprofundava, viagens a Madrid para congressos, noites de debate sobre política portuguesa, sexo lento como vinho envelhecido. O ápice da redenção veio com o segundo livro de Inês, Luzes Compartilhadas, uma sequela que eu só escrevi anonimamente. Lançada em uma feira do livro em Porto, sob chuvas finas que lavavam o Douro, vendeu para editoras estrangeiras, traduzido para espanhol e inglês. Na apresentação, ela dedicou, à minha irmã, que me ensinou que a sombra não apaga a luz, multiplica-a. Aplausos ribombaram, e eu, na plateia com Leonor no colo, senti o ciclo fechar, não com ódio, mas com aceitação. Mas a mente humana é labirinto, e ecos persistem. Uma noite, sozinha em casa enquanto João viajava, sonhei com o casamento, Inês anunciando, eu revidando, sangue metafórico escorrendo. Acordei suando, coração disparado, e liguei para ela: e se eu nunca te perdoasse de verdade? Silêncio, depois: então, perdoa-te primeiro. Foi isso que fiz. Pendurei, bebendo água da torneira fria, e pela janela vi Lisboa piscar, uma cidade de luzes, não sombras. O verão de 2029 foi de colheitas abundantes, uvas maduras no Douro, corações maduros em nós. Inês e seu companheiro, Tomás, anunciaram noivado em uma festa em uma quinta alentejana, com cataplanas fervendo e estrelas como confetes. Eu fui madrinha, vestida de azul como o céu de Évora, e dancei fado com ela até os pés doerem, rindo de memórias que agora eram anedotas, não venenos. Lembras-te do microfone? Perguntei, ofegante. O pior dia da minha vida, respondeu ela, e o melhor teu. Não, o melhor nosso, corrigi, porque dali nascera isso, irmãs, não rivais. Leonor e Afonso, agora com 3 anos, corriam como cabritinhos selvagens, inseparáveis como as laranjeiras de Alcobaça. Ensinávamo-las, não competição, mas colaboração, compartilhem o sol, dizíamos, plantando girassóis em vasos na varanda. A mãe, reconciliada, vinha aos fins de semana, contando histórias verdadeiras agora, da pobreza pós-guerra, do pai ausente na África, de como projetar a sonhos em nós como mapas errados. Desculpem, repetia, e nós perdoávamos, porque o perdão é vinho, melhora com o tempo. João e eu compramos uma casa em Cascais, com jardim para as crianças e quarto de hóspedes para Inês e família. Lá, sob o Atlântico rugindo, escrevemos nossos próprios capítulos, ele, um livro sobre engenharia sustentável, eu, artigos sobre resiliência psicológica em famílias portuguesas. Publicados em revistas de Lisboa,
ecoavam nossas vidas, reais, gaiatas, lógicas no caos. O fechamento veio inesperado, uma carta de Pedro, de um endereço em Faro, pós-reabilitação. Perdoem-me. Aprendi na dor. Inês leu em voz alta, voz neutra, guarde para o fogo. Queimamos, cinzas no vento, e brindamos com Porto Tawny, pelo fim das sombras. Agora, aos 35, olho para o tejo de uma ponte suspensa, crianças no colo, Inês ao lado com Afonso. O rio carrega tudo, alegrias, dor, vinganças evaporadas. Somos mulheres portuguesas, fortes como o granito de Óbidos, fluídas como o vinho do Dão. E no reflexo da água, vejo não rivais, mas aliadas, luzes compartilhadas, eternas.